Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nossa aula será de língua portuguesa, nossa aula de português, 30/9/2020. Então, hoje é o último dia, na verdade, o último dia do mês de setembro. Então, estamos nos despedindo do mês de setembro, mês 9. Muito bem. Olha só, pessoal, hoje Tiana vai trabalhar com vocês o livro, tá bom? Vocês peguem, por favor, o livro Sucesso de Língua Portuguesa e vocês irão colocar nas páginas 220 e 221, tá certo? Deixa a tia Ana colocar aqui 220 e 221. Colocar classe. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Tá certo? Então, 220 e 221. Vamos trabalhar o A com o H e o A, tia Ana, sem H. Nós sabemos que surgem, né, muitas dúvidas na hora de usar corretamente o A com H e o A sem H. Vamos lá, vamos descobrir. Vocês irão, Tiana irá apresentar algumas regras que vocês irão perceber que aprendendo as regrinhas, a gente, Tiana, não vai mais ter dúvidas. Tá certo? Se vocês observarem no livrinho de vocês, Tiana pulou as páginas que fala de verbo. Certo que isso aí a gente verá na nossa próxima aula. Nós vamos estudar os verbos. Então, por isso que é muito importante vocês aprenderem, tá? Vocês aprenderem os pronomes, porque iremos trabalhar bastante os pronomes junto com os verbos. Tá certo, turminha? Olha só, pessoal. Tiana vai deixar o livro aqui do lado e eu gostaria de apresentar para vocês algumas regrinhas onde vocês irão prestar bastante atenção. Vocês não irão mais se confundir, certo? Esquece o livro um pouquinho, depois voltamos para o livro. Deixa a Tiana apagar aqui, certo? Quando usar, Tiana? Quando usar o A ou A com H e o A sem H. Tiana vai apresentar algumas regrinhas para vocês. Prestem atenção. Ó, vamos chamar esse A de verbo. Vamos chamar o A de artigo. Certo? Sempre que Tiana falar, quando for usar o A verbo, vocês já vão saber que é o A com H. Certo? Sempre que Tiana falar, quando vocês forem fazer a utilização do A artigo, vocês irão saber que ele estará sem o H. Certo? Tudo certinho. Gente, presta atenção. Emprega-se a verbo, presta atenção, emprega-se a verbo para indicar tempo passado. Presta atenção. Tiana, nós utilizaremos o verbo para indicar algo do tempo que já passou. Tempo passado. Fatos que já aconteceram. Tiana vai colocar um exemplo. Deixa eu te apagar aqui para ganhar mais espaço, tá certo? Vamos colocar aqui a verbo
a verbo, certo? E o a artigo. A gente não esquecer. Certo? Deixa eu apagar o quadro. Regrinha 1, que tia Ana falou. Utilizamos a verbo para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Preste atenção. Exemplo. O computador chegou há 3 dias. Olha o primeiro exemplo, a primeira regrinha. Tia Ana, a senhora falou que emprega-se a verbo quando ele indica, vai indicar, né, um tempo que já passou, algo que já aconteceu, certo? Fatos que já aconteceram. Tia Ana colocou o primeiro exemplo. O computador chegou há 3 dias. O computador chegou hoje? Não, o computador chegou há 3 dias. Foi um fato que já aconteceu, foi um tempo passado, há 3 dias, certo? Isso aqui está indicando um fato que já aconteceu, certo? Regrinha 1. Regrinha 2. Outra coisa, gente, vocês também poderão perceber que quando vocês puderem fazer a substituição por faz 3 dias, a gente também vai utilizar, tia Ana, o a verbo, certo? O computador chegou há 3 dias, o computador chegou faz 3 dias, certo? Tudo certinho? Então, vamos lá. Segunda regrinha. Vamos lá para a segunda regrinha. Vamos lá. Ó, preste atenção. Forma a verbo também usado no sentido de existir. Repetir de novo. Tia Ana, nós podemos utilizar o a verbo quando ele vem indicando, tia, sentido de existir. Exatamente. Tia Ana vai colocar um exemplo. Quando eu digo assim, há muitas pessoas, neste lugar. Olha só, tia Ana, eu vou utilizar o a verbo quando ele vem indicando, tia Ana, ele vem no sentido de existir. Ó. Há muitas pessoas neste lugar, certo? Eu poderia, tia Ana, então ele vem indicando existem, eu poderia trocar aqui, ó. Existem muitas pessoas neste lugar. Esse aqui, ele está dando a ideia de existir, certo? Ele está dando o sentido de existir. Então, Tiana, a senhora falou que utilizamos a verbo quando ele indica, né, o tempo passado, tá certo? Um fato que já aconteceu. E também, Tiana, quando ele está dando a ideia de existir, certo? Ele está dando o sentido de existir. Há muitas pessoas neste lugar. Existem muitas pessoas neste lugar. Certo, gente? Tudo certinho. Vamos para a terceira regrinha. Vamos lá. Terceira regrinha. Emprega-se
Agora nós vamos trabalhar, a Tiana ensinou as duas regrinhas, que é o verbo, o a, verbo, certo? Então, vamos lá. Tia vai apagar, certo? Primeira e segunda regrinha, a gente trabalhou o a, verbo. Terceira regrinha, Tiana, vamos trabalhar agora o a, artigo. Presta atenção. Emprega-se o a, artigo, para indicar um tempo futuro. Olha só, gente, cuidado para não confundir. Utilizamos o a, verbo, para indicar um tempo passado, algo que já aconteceu. Já na questão do a, artigo, certo? A gente vai utilizar quando for para indicar um tempo futuro, fatos que irão acontecer. Então, eu tenho certeza que vocês não irão se confundir. Deixa a Tiana colocar um exemplo. Exemplo para vocês. O computador chegará. O computador chegará daqui a 3 meses. Olha só, gente. Olha a terceira regrinha. O computador chegará daqui a 3 meses. Então, Tiana, utilizamos o artigo para indicar um tempo futuro. Certo, gente? Indicando esse A aqui, está indicando que o computador chegará, não chegou. Certo? Quarta regrinha, Tiana. Emprega-se a para intervalo de tempo. Certo? Presta atenção. Emprega-se a artigo para intervalo de tempo. Deixa a Tiana dar um exemplo. De hoje, deixa eu apagar aqui, exemplo. Deixa eu mudar a cor. De hoje, a 3 dias, de hoje a 3 dias, ele virá visitar-nos. Olha, presta atenção, gente. Presta atenção. Então, Tiana, eu vou empregar o a, artigo, quando indicar tempo futuro, certo? E quando também indicar, Tiana, intervalos de tempo. Presta atenção. Ó, de hoje a 3 dias, ele virá visitar-nos. Eu estou dando um intervalo de tempo, então este a será a artigo, certo? Também emprega-se regrinha 5, o a, artigo, certo? Para indicar distância. Isso, eu moro, um exemplo, eu moro a 5 quadras da escola. Eu moro a 5 quadras da escola. Quando ele indica, tia Ana, também distância. Certo? Eu vou dar outro exemplo. Chegaremos daqui a 3 metros. Olha só, pessoal. Tiana, a senhora falou que utilizamos o artigo quando ele indica tempo futuro, certo? Algo que ainda vai acontecer, o computador chegará
daqui a 3 meses. A senhora falou que utilizamos o artigo quando ele dá um intervalo, tá certo? Um intervalo de tempo. E quando, tia Ana, ele está se referindo à distância. Chegaremos daqui a 3 metros. Também estou me referindo à distância. Certo? Ficou fácil? Então, tia Ana agora vai fazer um resumo das regrinhas. Certo? Então, tia vai apagando aqui. Apagar o quadro para ganhar espaço, certo? Vamos lá. Vamos ao resumo das regrinhas. Resumo. Se vocês agora quiserem escrever, guardar essa regrinha, é bem importante. Tá certo, meus amores? Então, quando a gente aprende, Tiana, as regrinhas, a gente não vai mais errar. Certo? Olha só. Emprega-se a verbo, né, que a gente chama de verbo, para indicar tempo passado, para indicar tempo passado, para indicar tempo passado, algo que já aconteceu, né? Fatos que já aconteceram. E no sentido de existir. Certo? Preste atenção. Emprega-se, tia Ana, a verbo para indicar tempo passado e no sentido também de existir. Certo? Aprendemos. Resumo. Tia Ana colocou exemplos. 2. Emprega-se o a, que a gente chama de artigo, certo? Para indicar tempo futuro, só tempo futuro, os fatos que ainda irão, Tiana, acontecer, intervalos de tempo, Só isso, Tiana? Tem mais um, indicação de distância e indicação de distância. Certo? Vamos ler juntos. Vamos lá. Emprega-se a verbo para indicar tempo passado, algo que já aconteceu, e no sentido também de existir. Certo? Há muitas pessoas no shopping. Existem muitas pessoas no shopping. Certo? Emprega-se a artigo para indicar tempo futuro, né? Algo que ainda irá acontecer, intervalos de tempo e indicação de distância. Certo, turma? Alguma dúvida? Então, é muito importante vocês copiarem
o resumo da regrinha e eu tenho certeza que vocês não terão mais dificuldades. Certo, meus amores? Então, agora, vamos para o nosso livro. Já sabemos? Então, vamos para o livro que diz assim: onde fica o colégio Aprender com Sucesso? Se houver um ponto de referência, diga-me, por favor. Ela responde: fica a 2 ruas daqui, ó. Ó, indicação de distância. Fica a 2 ruas daqui. Há muitas lanchonetes próximas a ele. A é uma forma de verbo haver, no sentido de existir. Impessoalmente, a indica tempo presente ou tempo decorrido. Observe. Há 30 alunos na escola, há dias não o vejo. Ou seja, o a, tia Ana, verbo, ele também pode entrar no sentido presente. Certo, gente? Então, tia, você falou que ele também indica o tempo passado, no sentido de existir, certo? E também o tempo presente, como o livro nos traz. Tá certo? Ó, há 30 alunos na escola. Há 30 crianças na sala de aula. Então, eu utilizaria, tia Ana, o a verbo. Certo. A é uma preposição e é usada para indicar tempo futuro ou distância. Tá certo, gente? Tia Ana chamou ele de a, artigo para a gente diferenciar, mas o a, nesse sentido aqui, ele é uma preposição que a gente vai aprender mais adiante, mas tia gostaria que vocês ficassem com a regrinha. Certo, meus amores? Então, vamos lá, ó. Viajarei daqui a 15 dias. Tá dando, ó, um intervalo de tempo. Minha escola fica a 2 quadras daqui. Ele está dando indicação de distância. Ficou fácil, turminha? Então, agora, Tiana vai deixar, certo? A página 221, para que vocês respondam em casa. Certo? No início, Tiana colocou para vocês responderem, certo? Junto comigo. Mas Tiana vai deixar o desafio para vocês, certo? Vocês irão responder, vocês irão anotar, certo, meus amores? Se surgir uma dúvida, é importante as dúvidas, né, surgirem, porque nós vamos aprendendo exatamente com as dúvidas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu amigo. Então, Tiana vai deixar para vocês responderem a 221, certo? Deixa a Tiana apagar o quadro. Tiana vai apagando o quadro, certo? Então, apagamos o quadro e vamos deixar para casa 221. Não esqueçam de colocar a data, por favor. Certo, turma? Então, 221 que Tiana vai explicar agora. Está bem fácil. Diz assim: escreva certo ou errado em relação ao uso do a, verbo, e o a, artigo. Tá certo? Porque a gente está chamando ele de a, artigo. Letra A. Encontrei Pedro a 5 ruas daqui. Ele indica o quê, gente? Ele indica distância, ele indica intervalo de tempo e ele indica tempo futuro. Então, vê aí se está certo ou errado. Há uma semana, nos encontramos bem aqui. Há uma semana. Lembrem que o a, verbo, indica tempo passado que já passou. Que mais? O verbo existir, certa indicação de existir, certo? Que o a, verbo, indica tempo que já passou, tempo passado.
E aí, indicação do verbo existir e também presente. Certo? Não, letra C, não há nada para fazer nessa situação. Não há nada. Tá certo, gente? Para fazer nessa situação. Esse A foi empregado, certo? E aí? Letra D. Eu digo que há sempre uma esperança no fim do túnel. Eu posso trocar, Tiana, digo que existe sempre uma esperança no fim do túnel, certo? Segunda questão, justifique o uso do a, verbo, e o a, artigo em cada frase. Há 5 anos que não falo pessoalmente com tia Beth. E aí? Esse a, você vai colocar o a. Está indicando o quê? Há 5 anos que não falo pessoalmente com tia Beth. Está indicando o tempo passado. É só isso que vocês irão responder. B. Há mais carros no estacionamento do que o previsto. O verbo há, ele está o quê? Indicando o sentido de quê? De tempo passado ou de existir. Fácil. Letra C. A casa de Camila fica a 2 ruas da escola. Esse a, né? Ele está indicando o quê? Tempo, distância, futuro, certo? E a terceira questão diz assim: complete as frases com a, verbo e a, artigo. Quero viajar daqui a 2 dias. Sempre há escolhas a fazer. Há muito tempo que você não vem aqui, ó. Há muito tempo. A minha casa fica a 2 ruas da escola onde você estuda. Então, está muito fácil, Tiana vai ficar aguardando. Tá certo, meus amores? É a atividade de vocês. Ó, um beijo, 5º ano, e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.